Parceria entre a família e a sala de recursos, o AE, é fundamental. Por isso eu preparei para vocês algumas dicas, algumas sugestões, para que você comece desde o primeiro atendimento já estabelecendo essa parceria, que com certeza vai ter um impacto muito positivo no desenvolvimento aí do seu aluno. Olá, bem-vindo, bem-vinda. Eu sou Fabiana Leme e você está na Inclutopia. Estou muito feliz de estar com a sua companhia. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a importância, da parceria da família com a sala de recursos e algumas dicas que eu separei para já no começo aí das suas atividades você já estabelecer essa parceria com a família, que com certeza vai render grandes frutos no seu trabalho, tá bom? Então, antes de eu começar, já te convido a se inscrever aqui no nosso canal e aproveite também, para ativar as notificações. Assim, quando eu publico conteúdo novo, o YouTube te avisa e você não perde nada, tá bom? Uma das primeiras questões que eu trouxe para a gente poder conversar é, desde o início do atendimento com a família, que você estabeleça um diálogo, que você estabeleça uma troca de informações. Algumas pessoas me perguntam se primeiro atendo a família, primeiro o aluno, e vai depender muito da realidade de cada um. Existem algumas questões, alguns locais que você primeiro começa a atender o aluno e depois chama a família. Em alguns que você tem a possibilidade de conversar com a família primeiro. Eu gosto de conversar primeiro com a família, esclarecer qual que é o nosso trabalho, e isso é bem importante a gente deixar claro para a família que a sala de recursos, o AE, qual é o papel da sala de recursos, não é mesmo? Que ela é diferente da escola regular, da classe regular, e que também não é reforço. O nosso papel ele é complementar, é trazer apoios e recursos para que esse estudante tenha sucesso lá na escola. Então, como professora da sala de recursos, eu vou trabalhar, enfim, diferentes estratégias, metodologias, recursos, independente do conteúdo que ele está trabalhando na sala de aula. Eu preciso descobrir o que ele precisa para realmente aprender, o que ele precisa para ter acesso ao currículo. Então, muitas vezes o pai e a mãe, chega com o caderno da lição de casa, perguntando se eu não vou fazer a lição de casa com o aluno, ou ele está com dificuldade na conta de mais, na conta de adição, se eu vou ajudar ou não. Então, a gente vai trabalhando com a família o nosso papel. A questão da lição de casa, a questão da dificuldade específica em um conteúdo, a gente vai utilizar para ver qual recurso o estudante precisa para dar conta, certo? Então, se ele precisa, de repente, de um material estruturado, de apoio, de ampliação, de uma metodologia ou de uma mediação diferenciada. A família precisa entender essa diferença, o nosso papel. Quantos não perguntam, falam, ele não pode ficar só aqui na sala de recursos e não ir mais na escola? E a gente precisa deixar claro a importância da escola na vida do estudante, na vida dessa pessoa, porque vai propiciar uma série de aprendizados que dentro da sala de recursos a gente não tem como reproduzir, que é a questão da iniciativa, da socialização, da convivência, da ampliação dos espaços sociais. E isso é muito importante. Uma outra dica que eu sempre faço com a família são alguns combinados, certo? Então eu combino a questão do horário, do número de faltas, falo da importância, explico que quando ela falta no atendimento semanal, por exemplo, eu fico 15 dias sem ver o estudante, se ela falta 2 vezes no mês, foi metade do mês embora, não é? E que ela precisa sim justificar que aquele horário que eu separei para fazer o atendimento daquele estudante ou do grupinho que eu tenho ali, organizado, ele é muito importante. Então, ela não pode simplesmente acreditar que, enfim, ela vem quando quer, quando não vem, ou porque tá frio, ou porque, enfim, ela marca outras coisas nesse horário. Então, os combinados, os acordos são muito importantes e a gente tem que fazer com a família desde o princípio. Outra questão é estabelecer o quando nós vamos conversar. Muitas famílias são muito ansiosas e ficam, às vezes é o único espaço que ela tem de troca e alguém que escute. Então ela fica muito ansiosa no dia do atendimento em conversar comigo. Então a gente estabelece dia, horário, tudo certinho, porque se eu fico conversando com a mãe e ali tentando dar uma atividade para o estudante, ou com a mãe, ou com o pai, ou com o familiar, eu não consigo fazer as duas coisas bem ao mesmo tempo. Então a gente estabelece uma organização, uma forma de conversar para que a gente não prejudique também o atendimento do nosso estudante.
Uma outra questão fundamental é dar um retorno para essa família sobre o plano de atendimento que você está estabelecendo. Então, você vai explicar como você trabalha. Eu, por exemplo, eu faço primeiro uma avaliação, vou conhecer, não é? Vou ver, né, diversas situações, vou propor diferentes atividades para conhecer esse estudante. Depois eu vou elaborar um plano de atendimento, um plano específico para aquele estudante e vou compartilhar com a família, para que ele entenda o porquê que de repente ela tá tão ansiosa para que o filho dela, né, leia e escreva, e eu estou trabalhando jogos de coordenação motora, ou eu estou trabalhando de repente modelagem massinha. Né? Porque se a gente não faz esse combinado, não compartilha com a família essas informações, ela acredita que a criança está vindo só para brincar, não é? Ela não entende a importância, por exemplo, de trabalhar essas habilidades que são fundamentais para que ele tenha um sucesso aí no seu desenvolvimento escolar. Eu preciso compartilhar isso com a família, trazer essa especificidade e compartilhar o meu plano de atendimento. E na sequência, depois, durante o ano, eu vou dando um feedback, um retorno para a família do que eu planejei, de como estão acontecendo os avanços, não é? E até onde estamos chegando, né? É como se fosse ali num relatório semestral ou até no relatório final, né? Para a gente poder conversar e alinhar o que a gente vai propor para o próximo ano, os combinados e tudo que é mais importante para o desenvolvimento ali do nosso estudante, tá bom? Então, gostaram desses conteúdos, né? Concordam, fazem esse trabalho? Aproveita aqui nos comentários e me conta como é que vocês estão articulando com a família essa parceria dentro da sala de recursos e do AEE. Isso é bem importante, tá bom? Espero vocês nos próximos conteúdos. Até mais!